Oi, tudo bem? Então, quando eu falo da minha infância e eu quero contar uma história que aconteceu lá na minha infância e ela foi uma fase que eu vivi. Isso é bem comum. A gente fica mais velho e aí a gente lembra da adolescência, de quando os dentes começaram a cair, de quando aprendeu a andar de bike, de quando começou a namorar, fases que a gente viveu no passado. Então, por ser uma fase, não é uma coisa pontual que aconteceu um dia, teve começo, meio e fim naquele dia. É uma coisa que havia estado acontecendo durante um período. Até que uma outra coisa aconteceu, mas assim, havia estado acontecendo daquele jeito. Por exemplo, quando a gente conta assim, foi um período conturbado na minha vida. Eu era motorista e eu precisava pegar muitas jornadas assim para conseguir o dinheiro que eu estava precisando para fazer aquela coisa que eu estava querendo. Então eu dirigia muito, dirigia de tarde, dirigia de noite, dirigia de manhã, descansava pouco. E especificamente naquele dia, naquela semana, eu havia estado dirigindo por tudo, pela cidade inteira. Até que voltei no lugar que eu já tinha ido e aí a história continua. Mas eu consegui descrever aquela fase, o que havia estado acontecendo naquela fase. Quando a gente vai contar de crush, né? A gente se conheceu e aí a gente trocou os contatos e a gente conversou por um tempo. Em português a gente vai falar assim, a gente conversou por um tempo. A gente já estava conversando por um tempo quando a gente foi tomar sorvete. Já estava conversando por um tempo. Em inglês a gente vai dizer, já havia estado conversando por um tempo. Já havia estado conversando por um tempo. Porque toda essa fase já aconteceu. Ela teve começo, meio e fim lá no passado e foi um período. Então eu vou dizer, nós havíamos estado conversando há bastante tempo quando saímos. E hoje que eu conto, a gente já é casado com filho. Sacou? Tô falando do Past Perfect Continuous. Past Perfect Continuous. Então ele é um passado perfeito porque ele perfeitamente aconteceu, teve começo, meio e fim. E ele é contínuo porque ele teve um período de duração, a duração de uma fase, a duração de um período. Por ele ter esses três nomes, Past Perfect Continuous, quer dizer que o auxiliar vai estar no passado perfeito, que é o particípio, a terceira forma da coluna. Terceira coluna da tabela de verbos. E o continuous, então, vai estar no ing. É tipo isso aqui. Past Perfect Continuous. I had been driving all over. Nossa, eu tava podre de cansado. Eu havia estado dirigindo por tudo na cidade. I was a driver back then. Então, olha só a ideia toda que eu tô dizendo. Eu havia estado dirigindo por tudo. Eu era motorista naquela época, né? O clássico naquela época. Então, essa é a conjugação aqui que eu vou usar quando eu me referir a uma fase que teve a duração de um período lá num passado perfeito, que já começou, continuou e terminou. Mas durou, teve uma duração maior lá naquele passado, não foi pontual. Qual é a estrutura dele? O sujeito mais o had, obrigatoriamente vai ser had para todos os sujeitos, porque eu estou falando de passado, passado de have e has a had. Obrigatoriamente o been, por quê? Porque é o perfeito do be, o past perfect continuous é feito por esses auxiliares, had been, e aí o ing do verbo principal. Teacher vai ser sempre had been, porque esse é o past perfect para todos os sujeitos. I have been, ou I had been, she had been. E o ing no verbo principal. Para negar entre o had e o been, eu vou colocar o not. Então, se eu quiser dizer que não é essa história, eu vou dizer I had not been driving all day. Só botar um not entre o had e o been. Ok?